Olá, meu irmão, minha irmã, começamos mais um Palavra Viva, chegando até a sua casa, chegando até você, pela TV Horizonte, pela TV Candidez, e também pelo nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré. É bom sempre lembrar do canal do YouTube, porque às vezes você assiste um Palavra Viva aqui, acha interessante, acha legal o que foi falado, pensa até assim, nossa, fulano tinha que assistir isso, não, mas esse serviu foi para Beltrano, não, mas é meu irmão, é minha mãe, sei lá quem. Aí você tem a oportunidade de entrar no YouTube, na internet, colocar Missão Maria de Nazaré, achar a Palavra Viva lá e mandar para essa pessoa. Aí ela pode assistir não só no horário que ele vai ao ar, mas qualquer outro horário. Pensa, às vezes a gente fala de alguma coisa aqui que você logo pensa em alguém. Aí você pode mandar para esse alguém o nosso link do YouTube. Então, lembre disso. Quando Deus tocar você, quando algo for forte para você, e você vê que pode ser também para outro, você pode mandar o nosso link do YouTube para que a pessoa possa assistir outro horário, qualquer outro dia, né? Às vezes você mesmo pode querer assistir de novo ou não vai conseguir ver todo o programa na TV, pode entrar no YouTube e assistir lá, tá bom? É um outro instrumento e um instrumento muito bom que é a internet, que a gente usa para poder partilhar a palavra, para poder anunciar também a palavra viva, a palavra de Deus, né? Claro, Deus sempre usa de diversas formas, de diversos meios para chegar até nós, para chegar até você. Deus sempre quer fazer algo para nos tocar e para nos alcançar. É um amor que quer nos ferir, que quer nos alcançar, que quer chegar até nós. Portanto, não perca a oportunidade que Deus proporciona de falar com você. Não perca a vista, a atenção dos instrumentos que Deus usa para falar com você. Porque se você se perder nisso, a graça passa e não volta mais. Dizia Santo Agostinho, né? Tem uma graça que passa e que não volta mais. A graça de hoje é essa palavra que vamos partilhar. Essa é a graça de hoje. Ela quer chegar até você. Por mais simples, por mais singela que seja a mensagem, Deus sempre fala conosco. E a graça quer chegar até você. Amém? Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos sobre nós a presença do Espírito Santo, porque Ele que é o Deus que nos santifica, que nos transforma e que Ele sim faz a obra acontecer em nós. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. A palavra que vamos ler hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Marcos 4, de 26 a 34, que diz assim, preste atenção. Dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra, dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão, abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele, a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E por meio de numerosas parábolas, esse gênero que lhes anunciava a palavra conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, lhes explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje vem com duas parábolas para falar do reino dos céus, né? Para falar do seu reino.
E para a gente entender essas parábolas, primeiro a gente precisa querer entender o porquê e o que Jesus está querendo dizer como reino dos céus, como reino de Deus. Né? O que seria o reino dos céus? Né? Aí ele fala da semente que é germinada, que cresce, que produz fruto. Né? Primeiro sai a folha, depois sai o ramo e depois sai a fruta. Né? Bom, o reino dos céus é a presença de Deus na nossa vida. Né? O reino dos céus é a eternidade também. Mas São Tomás de Aquino explicava que quando a gente deixa a vida de pecado, quando a gente deixa o pecado, nós já entramos no reino de Deus. Né? Nós já entramos na eternidade, nós já participamos da eternidade. E é por isso que é interessante entender que no exato momento que eu rompo a minha vida com o mal, com o pecado, e eu me decido por Deus, eu começo a participar do reino de Deus. Claro, porém, se eu não estiver vivendo um pecado mortal, né? Porque não adianta eu me decidir por Deus, mas continuar vivendo uma vida de pecado, continuar no pecado. Né? Por isso que é importante a confissão. Mais ou menos assim, o momento que eu me confesso que eu sou perdoado dos meus pecados, eu começo a fazer parte do reino de Deus. E à medida que eu crio uma caminhada de confissão, de sacramento, de vida reta, né? Claro, às vezes caindo, às vezes pecando, às vezes cometendo alguns delitos, mas sempre buscando me reconciliar, sempre buscando no sacramento da confissão, eu começo a participar do reino de Deus. Eu começo a participar da vida de Deus, né? Da vida sobrenatural de Deus. Porque Deus habita em mim, mas Ele só consegue se manifestar nessa habitação sobrenatural quando eu rompo a minha vida com o mal e entrego a minha vida a Deus. E aí o que é que Jesus quer dizer então com essa questão da colheita, da planta, da semente, né? Ele fala da semente de mostarda, que é a menor das sementes. É porque a nossa vida espiritual, ela é uma vida que vai crescendo, né? A nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus, ela é algo que vai desabrochando na medida que a gente vai caminhando. Não é algo que, de repente, assim, hoje eu me decidi por Deus e eu já estou maduro na minha fé. Não. Ela primeiro vem, né? Interessante que aqui ele fala assim, né? Dorme, levanta, né? Ou seja, dorme, levanta-se, de noite e de dia, ou seja, o tempo vai passando, né? E aí a semente brota, cresce, sem ele perceber. Ou seja, quando a gente se entrega a Deus, quando a gente começa a caminhar com Deus, dia e noite, né? Numa perseverança, e aí eu abro um parênteses nessa palavra, porque o mais difícil de caminhar com Deus é perseverar. Muita gente tem experiências lindas, vão no encontro de cura, vão lá na 1000 Ave Marias, vão lá naquela missa daquele padre, vão lá naquele retiro, naquele encontro, naquele evento extraordinário, né? Participamos de coisas lindas. Mas a gente, às vezes, quando passa o extraordinário, desanima, desiste, esfria. A perseverança, ou seja, dia e noite, ele dorme, levanta, né, e o tempo vai passando. Quem já plantou alguma coisa sabe que é a necessidade da perseverança. Se eu plantar uma árvore frutífera, quantos anos vai demorar para ela dar a primeira fruta? Ou seja, a coisa vai devagar. Mas se eu vou perseverando em Deus, perseverando, sem entender e sem perceber, Deus vai crescendo na minha vida. A minha espiritualidade, a minha intimidade, a minha vida com Deus vai crescendo. E aí ele fala depois, né? A terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão. É uma coisa conosco. Deus por si mesmo vai fazendo a obra. E quando a gente menos perceber e olhar para trás, depois de um tempo de perseverança, nós vamos ver o quanto Deus fez na nossa vida, quanto Deus agiu na nossa vida. E interessante que aqui ele falava em parábolas para todas as pessoas, e até conta isso, né? Só que quando ele estava com os discípulos, ele falava a coisa mais explicada, né? Ele explicava tudo que ele estava dizendo, ele era um pouco mais claro com eles. Não, mas por que Jesus fazia isso? Porque aqueles das parábolas, mesmo que ele fosse bem claro, ainda não tinham maturidade e intimidade com Jesus para entender. Meu irmão, com o tempo, caminhando com Deus, caminhando em Deus, com o tempo, nós também entramos nesse mundo da intimidade com Deus. De um Deus mais próximo, de um Deus mais amigo,
de um Deus que vai nos falar de forma mais clara e concreta aquilo que Ele tem para nós. Então eu faço um convite a você hoje. Romper com o mal, entrar numa vida com Deus, perseverar nesta vida e nesta perseverança buscar a intimidade. Porque quando a intimidade com Deus chegar, quando você rezar todos os dias querer ouvir Deus, todos os dias querer ouvir a palavra de Deus, quando isso for acontecendo, Deus vai ser mais claro com você. Vai haver mais clareza de Deus com você. Vai virar um Deus amigo, que nada poderá te separar desse Deus. Na maturidade do reino de Deus, nada pode nos separar de Deus, pois o amor dele nos conquista, o amor dele nos alcança, o amor dele nos transforma. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar? Estamos de volta com a nossa Palavra Viva, hoje partilhando sobre o reino de Deus que precisa crescer em nós, que precisa aumentar em nós. Algumas coisas são bem importantes para a gente entender como que esse reino cresce em nós, como que esse reino vai progredindo dentro de nós. Primeiro é a perseverança. O quanto é difícil perseverar, o quanto é difícil às vezes a gente continuar, né? Às vezes a gente começa, não vai, começa, não vai. Tem hora que a gente quer Deus, tem hora que a gente não quer mais. Tem hora que a gente quer participar das coisas de Deus, tem hora que a gente não quer mais.
Só que Jesus aqui faz uma proposta de entendermos que esse reino, à medida que ele vai crescendo em nós, frutos vão se realizando. Então, se perseverarmos, se buscarmos todos os dias a Deus, se deixarmos todos os dias o pecado, o reino cresce em nós e frutos serão colhidos. E no final, mais bonito aqui, no versículo 34, que fala da intimidade dos discípulos. Aquele que vai se tornando discípulo se torna íntimo de Deus, se torna íntimo de Jesus. Aquele que vai perseverando, que o reino vai crescendo dentro dele, que os frutos vão começando a aparecer, que aceita às vezes as tribulações, os sofrimentos, as renúncias, que aceita até mesmo romper todos os dias com coisas que às vezes tentam nos afastar de Deus. Esses, nesta perseverança, alcançam a intimidade. Meu irmão, minha irmã, hoje, que o Senhor te dê a graça de perseverar por amor a Ele. Que o Senhor dê a graça de amá-lo cada dia mais. Querer amá-lo, 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 acima de tudo e de todos. Porque se assim for, serás feliz. Quando a gente fala de amar a Deus acima de tudo e de todos, muita gente pensa assim, nossa, mas parece que Deus é egoísta, parece que Deus, Ele quer ser exclusivo na minha vida. Parece que Deus é carente, que Deus precisa do meu amor. Não. É porque o amor perfeito vem de Deus. E nós só seremos perfeitos se buscarmos esse amor acima de tudo. Por isso, amá-lo acima de tudo. A perfeição está em amar o amor acima de tudo para vivermos o amor perfeito. E como amá-lo acima de tudo? Amá-lo acima de tudo e amar a tudo por amor a Ele. E aí, gente, fica até mais fácil de amar as pessoas, de amar aquilo que precisamos amar. Porque às vezes a gente ama alguém por aquela pessoa mesmo. Eu amo a Bárbara por quem a Bárbara é, pelo que a Bárbara faz. Se torna um amor que vai ter limites, que não vai conseguir superar desafios, problemas, mágoas, brigas. Eu amo a minha esposa só por quem ela é, porque eu amo ela, porque ela é a razão da minha vida. Só que essa razão da minha vida vai me decepcionar. Essa razão da minha vida não vai me preencher como eu preciso ser preenchido. Ou seja, se torna um amor vulnerável, limitado e mesmo aí correndo riscos. Riscos. Um amor com riscos. Agora, se eu amo a Bárbara, se eu amo a minha esposa, se eu amo as pessoas que eu nem tanto gosto assim, por amor a Deus, aí se torna um amor que não acaba. São Paulo diz na carta aos Coríntios, o amor jamais acabará. O amor jamais acabará. E a gente fica sem entender assim, mas como assim? Tantas pessoas, o amor acaba. Como que o amor jamais acabará se tanta gente fala de um amor? Ah, eu amava muito, mas agora acabou. Porque amava por amor às pessoas, simplesmente. Porque amava por quem o outro era. E aí, gente, nós não vamos dar conta de amar para sempre. Por isso que hoje se fala tanto de amor e tão pouco se persevera no amor. Porque se fala de um amor limitado, de um amor imperfeito, de um amor que não vai dar em nada. De um amor que às vezes não podemos nem considerar como um verdadeiro amor. Agora, se amarmos a Deus, bem mais que a mim, bem mais que os outros, bem mais que tudo, e amarmos os outros por amor a Deus, aí alcançaremos um amor perfeito, a intimidade. Aí o reino de Deus vai abrochar em nós ou desabrochar em nós, vai crescer em nós. Deus espera de nós o amor. Deus espera de nós o amor. Não porque Ele é carente, não porque Ele precisa desse amor. Não. Ele espera de nós o amor porque Ele sabe que nós só seremos felizes, só seremos plenos, só nos realizaremos neste mundo se vivemos o amor. Se nós nos realizaremos neste mundo se vivemos o amor, Ele tem um plano de amor para a nossa vida. E esse amor é amar a Ele, acima de tudo e de todos. Amar o outro por amor a Ele. Amar a mim mesmo por amor a Ele. Ou seja, transcender todos os meus relacionamentos para Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu penso,
tudo que eu sinto, eu quero fazer por Deus. Eu transmito para Deus, eu transfiro para Deus. E aí eu encontro em Deus o sustento, eu encontro em Deus a força, eu encontro em Deus o sentido para tudo na minha vida. E aí, quando o meu casamento estiver atribulado, quando eu tiver que perdoar minha esposa, meu esposo, quando as coisas estiverem dando errado, eu olho para Deus e falo, é pelo Senhor que eu vivo tudo isso. E aí o sentido se torna muito maior, porque Deus não nos decepciona, porque Deus não erra, porque Deus nos preenche, porque Deus nos conhece. Então, no momento que eu estiver desanimado, pensando em desistir, se eu transmito para Deus, se eu transfiro para Ele tudo aquilo, ou melhor, se estar nele o sentido de tudo aquilo, possam cair 10 à minha direita, mais 10 à minha esquerda, 1000 e 1000 de um lado e de outro, que eu permanecerei de pé. Então amemos a Deus bem mais que a mim, bem mais que o outro. E amemos o outro e amemos a nós, por amor a Deus. Pois este amor que Deus tem por nós é um amor que nos conquista, é um amor apaixonado, é um amor que não desiste de nós, é um amor que acredita em nós. Deus não desiste de você, Deus acredita em você, Deus te ama com um amor apaixonado, que quer te conquistar todos os dias. Olha, às vezes falta deixar alguma coisa na sua vida, falta ter coragem para entender esse amor e até mesmo para corresponder a esse amor. Não tenha medo. Abra o seu coração neste dia para que você possa corresponder a um amor que nunca vai faltar na sua vida e que nem vai deixar faltar nada. Enquanto você estiver apegado, agarrado a pessoas, a situações e é inseguro de se entregar a esse amor, enquanto isso estiver aí, você corre o grande risco de ir se frustrando, ir se esvaziando. Mas o dia que você entender que esse Deus que te ama infinitamente e que amar a Ele é o maior sentido para a sua vida, que você nasceu para isso, aí sim encontrarás a plenitude da felicidade. Vamos rezar um pouquinho? Se você puder parar, hoje é oração bem simples. Só pedir a Deus a graça de nós o amarmos. Pedir a graça a Deus dele aumentar em nós o amor que a gente tem por Ele. Porque às vezes por nós mesmos também nós não damos conta. Pelos pecados, pelos limites, às vezes nós não damos conta de corresponder. Mas vamos pedir a Deus. Senhor, dá-nos a graça de te amar. Dá-nos a graça, Senhor, de a sementinha do amor, como a sementinha de mostarda, a sementinha do reino que já está em nós, desabroche, cresça e possamos te amar mais. Tira do nosso coração, Senhor, os medos, as inseguranças, os apegos que não nos deixam corresponder ao teu amor. Aquilo ainda, Senhor, que nós estamos agarrados, apegados, que nós sabemos que temos que deixar por amor a Ti, mas não damos conta. Nos ajuda, Senhor, pois queremos Te amar, bem mais que a nós mesmos, Te amar no outro, Te amar em tudo, Senhor, Te amar em tudo. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, Senhor. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, naqueles que tu amas. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com teu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. Aquele que tudo em mim realizou, aquele que me conquistou com o teu amor. Esse é Deus, esse é Deus. Às vezes temos dúvidas,
medos, confusões. Mas se nos entregarmos a esse amor, que nos fere, mas que nos conquista todos os dias, encontraremos o verdadeiro e único sentido para a nossa história. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência e saiba, Deus ama você e sempre vai te amar. Te fez para Ele, para que um dia você voltasse para Ele ou volte para Ele. Não tenha medo de ser de Deus, não tenha medo de se entregar a Deus, não tenha medo, pois esse amor te conquista, te ampara e te consola. Quero fazer um convite rapidamente para o nosso Kairos para casais, casais de namorados, noivos e casais casados, dia 10 de fevereiro, próximo, né? Você possa vir passar um dia de oração, de partilha, de formações, pregações, junto aí com a pessoa amada. É um dia que Deus quer restaurar os relacionamentos, quer abençoar tantas coisas. Então venha participar conosco. 10 de fevereiro, aparecendo aí na tela o telefone, para que você possa participar. Um grande abraço e até o próximo Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.